Bom, gente, continuando aqui então. No último vídeo ali a gente falou então que o dano extrapatrimonial é um efeito conexo do contrato de trabalho, né? E ele é toda lesão a um bem ideal que a pessoa possa sofrer, tanto a física como a jurídica, tá? Então, quais são agora as espécies desse dano, do dano extrapatrimonial, né? Quais são as espécies de dano extrapatrimonial que a gente encontra no nosso ordenamento? São a questão um pouco complicada e ela continua complicada, principalmente depois da edição da Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, chamada Lei da Reforma Trabalhista, né? Bem, aí a gente vai lá e vê o que diz a Constituição. O artigo 5º, inciso 5º, ele assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, e assegura também a indenização por dano material, moral ou à imagem. E aqui a gente já tem uma primeira questão, né? Os três tipos de dano que eventualmente possam surgir seriam o dano patrimonial, o dano moral, que é o extrapatrimonial, como a gente está falando, é uma nomenclatura diferente só, ou a imagem, né? Aí se discute se o direito à imagem é um dano moral ou se ele é um dano separado. Alguns autores, como por exemplo o próprio Maurício Godinho Delgado, que eu utilizei no material que eu encaminhei para vocês, ele diz que tem diferença entre dano moral e dano à imagem. Mas se a gente trabalhar com o conceito que a gente passou no primeiro vídeo ali, que eu passei no primeiro vídeo para vocês, que o dano extrapatrimonial seria toda lesão a um bem ideal, fica, né, a imagem sem dúvida nenhuma também é um bem ideal. Então, se a gente tratar o dano moral como se a gente diferenciar ele do dano extrapatrimonial em razão do bem lesado, né, que seria um bem ideal moral, o dano à imagem certamente também entra aqui. É uma discussão que a gente tem. Inclusive tem súmula já do STJ no sentido de que cabe indenização por dano moral e dano estético, né? Também eles reconhecem o dano estético para além do dano moral. Na Justiça do Trabalho, eu sou advogado, não falei para vocês, mas a gente encontra muitos processos que pedem dano moral e dano estético e efetivamente a Justiça reconhece o dano estético como um dano à parte, né? Então é uma discussão, mas o fato é que o dano estético ele é reconhecido no nosso ordenamento em separado a esse dano moral, né? Embora ele também seja um bem extrapatrimonial ao meu ver, ele também faz parte do dano extrapatrimonial, embora possa, sem problema nenhum, ser indenizado separadamente no caso de eventual lesão a ele, tá? E então, aí saindo do artigo 5º, a gente vai dar uma olhada ali saindo do artigo 5º, inciso 5, a gente vai dar uma olhada ali no inciso 10 e a gente vê proteção a outros bens morais, né? Diz o inciso 10 que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, tá? Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E aí uma questão que surge é se esse rol é taxativo ou não. Certamente não é. Porque o artigo 5º da Constituição Federal e a própria Constituição, ela traz subjacente a ela o princípio da reparação total dos danos. Então, por exemplo, aqui no inciso 5º não está falando em religião das pessoas, eventualmente, mas se alguém for ofendido no seu sentimento religioso, isso certamente também cabe indenização. Né? Se for olhar os outros dispositivos da Constituição, esse é um valor assegurado também. Então, na verdade, esse rol é exemplificativo. O próprio rol da Constituição é exemplificativo. A Constituição traz a necessidade, como ela veio trazer a pessoa
para a centralidade do ordenamento jurídico, a Constituição de 1988, ela também traz a necessidade de que a pessoa seja completamente protegida da violação dos seus bens extrapatrimoniais. Então, esse rol ele não é taxativo. E aí entra o problema da reforma trabalhista. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 223-A, que foi inserido na CLT pela Lei 13.467. O artigo 223-A, ele pretende uma regulação exclusiva na questão envolvendo a reparação dos danos extrapatrimoniais pelo título pelo título 2A, que é esse título que começa com o artigo 223A e vai para os seguintes. E, além de pretender uma regulação exclusiva, ele diz o seguinte no artigo 223C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Então vejam que ele traz um rol, ele se pretende taxativo, mas ele não pode ser taxativo, justamente em razão desse princípio constitucional da reparação integral dos danos, da centralidade da pessoa. A pessoa, se ela é central ao ordenamento, ela não pode sofrer com danos sem ser eventualmente reparada disso, danos legítimos, né? E desde que configurados os requisitos para a aplicação do Instituto da Responsabilidade, que nós vamos ver logo adiante. Mas ele traz efetivamente alguns bens, ele tenta dizer quais são os bens juridicamente tutelados, né? Vejam, tais bens são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. A lei não pode dizer quais são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física. Existem outros. Aqui, por exemplo, não está novamente a questão da religião, a liberdade religiosa. Ela não está expressamente prevista aqui. Então, não é possível que um texto de lei se pretenda regular exclusivamente uma matéria e tampouco que ele diga quais são os bens morais que podem eventualmente ser atingidos ou não pela ação de outros, né? Os bens do sujeito que podem não ser atingidos em relação aos outros. Eu deixei no material para vocês algumas classificações que a Valia faz, né? Ela joga com essa questão do que a lei gera, de como a doutrina poderia entender a classificação dos danos em razão do texto da lei, mas são todos, o que dá para passar para vocês disso é que são formas diferentes de ver o Instituto, mas isso não tira a centralidade da necessidade de que os danos causados ao empregado ou eventualmente ao empregador sejam efetivamente reparados. Ela traz aqui, por exemplo, na página 895 do livro dela, que está disponível para vocês, né, um quadrinho que divide o dano entre patrimonial ou material ou não patrimonial. E aí o dano não patrimonial está incluso dentro dele. A imagem, a vida privada, a intimidade, a moral, a autoestima, a honra, etc. Né? Sendo que a imagem ainda se divide em dano à imagem ou dano estético. Ela mostra outra vertente que divide o dano entre patrimonial, imagem ou moral, como eu falei para vocês, em razão do artigo 5º, inciso 5. E ainda tem aqueles que adotam uma terceira divisão, ela mostra aqui, entre patrimonial e moral. Tá? Que também a gente pode pensar, né, o dano moral como na definição dele por exclusão, né, todo dano causado a bem ideal do sujeito. Então, são várias as classificações, mas o importante a se ter em mente é justamente a centralidade da pessoa no ordenamento jurídico e a necessidade de reparação dos danos, tá? Estão acabando aqui os 10 minutos do vídeo, eu vou pausar e vamos para o próximo na sequência.